O Guarani. Sobreviventes, de 2011. Para quem não sabe, em janeiro de 2011 houve aquela catástrofe aqui em Teresópolis, né? Onde morreram, sei lá, milhares de pessoas, não sei quantas, e o autor da obra é Gesto de Jesus. Na verdade é Gesto de Jesus Souza, eu não sei o que quer dizer esse MR aqui. MR, o que será? Depois eu vou pesquisar. Vou ler aqui a contracapa primeiro. Contracapa não, a última capa, a quarta capa seria, né? Ficção, realidade, conto e história. Passado, presente e futuro. Peri e Ceci, personagens do épico romance O Guarani, de José de Alencar, né? Na narrativa contemporânea da tragédia ocorrida em 2011 na região serrana do estado do Rio de Janeiro, não foi só em Teresópolis, foi em toda a região serrana, né? Petrópolis, Nova Friburgo, etc. Serrana do estado do Rio de Janeiro, sobreviventes, reverencia a solidariedade dos teresopolitanos diante do caos. Lança a luz sobre a necessária preservação ambiental. Vou repetir. Lança a luz sobre a necessária preservação ambiental e dos recursos hídricos, busca evidenciar fatos históricos da cidade, lança um grito de socorro em nome do rio Paquequer, que é o rio que atravessa a cidade toda, por sua revitalização. Vou fazer um audiobook disso aqui. Essa edição foi publicada nova, 2023. Gessé de Jesus Souza. O Guarani, Sobreviventes, 2011. Primeira edição, 2023. Dedicatória. Aos teresopolitanos anônimos, solidários e fraternos que, diante de sua dor pessoal, dedicaram tempo na busca, salvamento, amparo e assistência às vítimas e seus familiares do fatídico janeiro de 2011. Quer dizer, está fazendo 14 anos, né? Ceci e Peri no Paquequer. O prefácio deve ser um aperitivo para a introdução de uma obra. Isso aqui é a capa, né? Já mostrei, né? O prefácio deve ser um aperitivo para a introdução de uma obra. Deve aguçar os sentidos e despertar a curiosidade para a melhor degustação do livro que se vai ler. A obra que o leitor irá apreciar está ancorada num dos principais clássicos da literatura portuguesa, O Guarani de José de Alencar, cuja a primeira publicação deu-se em 1857, após a fase de publicações em folhetim. Ceci e Peri no Paquequer possibilita realizarmos uma viagem que tem como temática a catástrofe de 2011, acontecida em Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, uma das mais significativas em todo o território nacional. E mergulha com intensidade em personagens e na vida do burgo, trazendo uma riqueza de detalhes capaz de mexer com as emoções do leitor que está a embarcar neste livro.
Entretanto, devo ser breve, porque o meu desejo é que o leitor se dirija imediatamente para a obra e possa então curtir a dita cuja. Assim sendo, quero parabenizar o deve ser Mister, né, Jesse de Jesus, que teve a coragem e o ineditismo de usar como caminho importante ou percurso o clássico acima referido. Ele usou o Guarani de José de Alencar, né, e escreveu a tragédia que aconteceu aqui em 2011. Mas vamos ler, vamos ver. A escolha, a meu ver, foi acertada. Parabéns e sucesso. Que continue a nos contemplar com as suas vigorosas narrativas. Quem escreveu a apresentação, o prefácio, né, melhor dizendo, foi o Jorge Nascimento Ferradeira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, Rio de Janeiro. Catástrofe e Tragédia às Margens do Paquequer, escrito por Vanderlei Pérez, que é o diretor do jornal O Diário de Teresópolis. Muitos anos, sempre foi ele. 10 anos atrás, estive na Secretaria de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro para apresentar ao governo do Estado projeto de um monumento ao escritor José de Alencar no município de Teresópolis. Ex-ministro do Meio Ambiente e deputado estadual, o então secretário Carlos Mink, ficou empolgado com a homenagem. Sabia, e é natural, que o amigo tivesse esse conhecimento, que o romance O Guarani foi ambientado às margens do rio Paquequer, que é o rio que atravessa a cidade de Teresópolis toda, né? O principal, né? Existem outros, né? Onde, de um dos cabeços da Serra dos Órgãos, desliza um fio, abre aspas, né? Onde, abre aspas, agora já é o José de Alencar falando, de um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebem seu curso de 10 léguas, torna-se um rio caudal. Fecha aspas. A homenagem ao escritor nos pareceu muito justa e necessária, porque reconheceria a obra, a relacionaria com o ambiente que a concebeu e provocaria o olhar das pessoas para o nosso degradado rio tão carente de atenção. Isso vocês não imaginam como. Né? Publicado em 1857, o Guarani conta a história do índio Peri e da branca Ceci em 4 partes distintas. Os aventureiros, Peri, os aimorés e a catástrofe. Esta última relatando uma grande enchente ocorrida na Serra dos Órgãos. A torrente passou, abre aspas, a torrente passou rápida, veloz, vencendo na carreira o tapir das selvas ou a ema do deserto. Seu dorso enorme se estorcia e enrolava pelos troncos diluvianos das grandes árvores, que estremeciam com o embate hercúleo. Depois, uma outra montanha, e outra, se elevaram no fundo da floresta, arremessando-lhe no turbilhão, lutando corpo a corpo, esmagando com o peso tudo que se opunha à sua passagem. As árvores estalavam, arrancadas do seio da terra ou partidas pelo tronco, prostavam-se vencidas sobre o gigante que, carregando-as ao ombro, precipitava para o oceano. O estrondo dessas montanhas de água que se quebravam, o estampido da torrente, os trous do embate desses rochedos movediços que se pulverizavam enchendo o espaço de neblina espessa, formavam um concerto horrível, digno do drama majestoso que se representava no grande cenário. As trevas envolviam o quadro e apenas deixavam ver os reflexos prateados
da espuma e a muralha negra que cingia esse vasto recinto, onde um dos elementos reinava como soberano. Fecha aspas. Foi esticada a conversa e a narrativa da catástrofe imaginada pelo escritor naquele distante ano de 1857. Ele abre aspas, fecha aspas, foi um texto de José de Alencar, que descreveu, ele imaginou uma catástrofe, né? Nos pareceu muito com o que vivíamos um século e meio depois, em 2011. Convencionamos que o melhor local para a instalação seria o encontro dos rios Príncipe e Paquequé, próximo à cascata do Imbuí. Vamos construir esse monumento ao Guarani às margens do rio, e será no Parque Fluvial do Paquequé. Precisamos tributar ao escritor José de Alencar a homenagem proposta pela Secretaria de Cultura de Teresópolis e que a serpente de água que ele descreveu em seu livro nos ajude a entender melhor as vontades da natureza e obrigue o teresopolitano a um melhor convívio com seu poético rio. Ponto turístico da cidade, o local é bem apropriado porque grande área de terras havia sido devolvida ao ambiente natural depois que diversas construções às suas margens foram levadas pelas águas, permitindo a criação de uma praça que poderia ser o ponto de chegada de um calçadão às margens do curso d'água desde o seu encontro com o riacho Quebra-Frascos, quem sabe ilustrado por esse caminho às margens da estrada José Gomes da Costa, com espécies de árvores citadas no Guarani. Tudo parecia tão possível. Conseguimos imaginar a história de José de Alencar viva entre nós e a influência que a instalação provocaria nas pessoas, daria memória do importante fato histórico. O romance O Guarani foi ambientado em Teresópolis. Pouco depois, deixei a secretaria por conta das minhas contendas com o prefeito e o secretário saiu do governo estadual por conta das contendas de seu partido, o PT, com o PMDB. E saímos a realizar outros projetos, ficando no esquecimento o monumento ao Guarani. Passados 10 anos dessa gostosa elucubração, sonho que um dia pode ainda ser realizado, o escritor teresopolitano Mr. Jesse de Jesus, que nasceu nas proximidades de Agriões e Cortavento, em Teresópolis, mesmo ponto da cidade onde resolvi fincar morada 40 anos atrás, me pede o autor que prefacie O Guarani Sobreviventes, livro que remete justamente a essa comparação das tragédias, a imaginada pelo escritor tanto tempo atrás e a que vivemos recentemente. Com habilidade, o romance de Jesse de Jesus insere no cenário da Teresópolis, que surgiu nas terras atrás da Serra dos Órgãos, os fortes personagens do Guarani e dá a eles as características do teresopolitano comum de hoje em dia, com os seus hábitos cotidianos, que são quase os mesmos do brasileiro contemporâneo que habita as demais cidades serranas do Rio de Janeiro. O leitor facilmente vai identificar o elenco de O Guarani nas páginas de O Guarani Sobreviventes. E um spoiler do livro que li em primeira mão não é dispensável, bastando apenas a recomendação da leitura desse trabalho ímpar, boa e oportuna releitura da obra de José de Alencar. É isso aqui que ele está falando, né? Um dos mais bem-sucedidos romances brasileiros, referência na literatura indianista,
Poucos se dão conta disso, inclusive quem vive às bordas da Serra dos Órgãos. O Guarani foi ambientado às margens do rio Paquequer, na região de Teresópolis. Num tempo em que os autores brasileiros preferiam dar conta de histórias passadas em lugares distantes, mundo afora, o jovem José Martiniano de Alencar Júnior encantou o país inteiro com a inédita história que inventou a partir do que há mais natural no Brasil: seu povo primitivo, seus bichos, sua fauna e flora, e a cultura que iniciava a partir da imposição das vontades daqueles que chegavam para tomar posse do país com suas gentes. Enquanto produzia diariamente o romance, seus leitores no jornal iam devorando no folhetim os capítulos do livro que sairia ainda naquele ano, de 1857, quando Teresópolis havia acabado de surgir como a freguesia de Santo Antônio do Paquequer, no ano de 1855. Recordo-me do entusiasmo que o romance despertou, verdadeira novidade emocional, desconhecida nessa cidade, tão entregue às exclusivas preocupações do comércio e da bolsa. Entusiasmo particularmente acentuado nos círculos femininos da sociedade fina e no seio da mocidade, então muito mais sujeita ao simples influxo da literatura, com exclusão das exaltações de caráter político. Relembrando, sem grande exageração, o cérebro verse Tout Paris pour Chimene de les Ieux de Rodrigue. O Rio de Janeiro, em peso, por assim dizer, lia o Guarani e seguia comovido e enledeado os amores tão puros e discretos de Ceci e Peri. E com estremecida simpatia acompanhava no meio dos perigos e ardis dos bugres selvagens a sorte varia e periclitante dos principais personagens do cativante romance vazado nos moldes do indianismo de Chateaubriand e Fenimore Cooper, mas cujo estilo é tão caloroso, opulento, sempre terso, sem desfalecimento e como perfumado pelas flores exóticas das nossas virgens e luxuriantes florestas, relatou sobre a monumental obra o escritor Alfredo Maria Adriano Tunay. Ainda segundo o Visconde de Tunay, quando a São Paulo chegava o correio, com muitos dias de intervalos então, reuniam-se muitos e muitos estudantes numa república em que houvesse feliz assinante do Diário do Rio, para ouvirem, absortos e sacudidos de vez em quando por elétrico frêmito, a leitura feita em voz alta por alguns deles que tivessem órgão mais forte. E o jornal era depois disputado com impaciência e pelas ruas se viam agrupamentos em torno dos fumigantes lampiões da iluminação pública, ainda ouvintes a cercarem ávidos qualquer improvisado leitor. O folhetim de Alencar, assim, alcançou dentro das proporções brasileiras aquele prestígio que era comum na imprensa europeia. Desde que leu o Guarani a primeira vez, me interessou muito saber mais sobre essa ambientação do romance às margens do nosso Paquequer. A usurpação desse privilégio pelo município vizinho de Sumidouro, onde em outro Paquequer que nasce na Serra da Soledade e deságua no Paraíba do Sul, fez os sumidourenses acreditarem que o teriam inspirado o livro As Margens do Seu Rio, e a falta de informações sobre o assunto, além de pouca convicção de quem cuidava da memória municipal, me desanimaram bastante, passando a duvidar também da relação nossa com o rio do romance.
fato histórico que precisava ser melhor conhecido e divulgado. A certeza de que o romance foi ambientado nas terras de Teresópolis, no entanto, quem dá é o próprio José de Alencar. Porque como havia um outro rio, tem um outro município aqui próximo que se chama Sumidouro, e lá também tem um rio Paquequer. Então, naquele tempo, eles achavam que o rio Paquequer do romance de José de Alencar, do O Guarani, era o rio Paquequer de Sumidouro e não Teresópolis. Havia um problema histórico aí, né? Até que o próprio José de Alencar, pelo que como é que chama? O rapaz aqui do jornal escreveu essa apresentação, esse outro prefácio, Vanderlei Pérez. Ele disse que foi o próprio José de Alencar quem disse que foi José de Alencar que disse que o rio era em Teresópolis e não em Sumidouro. Em notas, o autor deixou claro que o Guarani se refere ao nosso Paquequer, ao nosso, quer dizer, de Teresópolis, né? Ao afirmar que o rio é aquele descrito nos anais do Rio de Janeiro, pelo seu contemporâneo Baltazar da Silva Lisboa, afirmando até a página onde está a descrição do rio e sua região. Nem precisaria, porque o introito do romance deixa claro isso. Serra dos Órgãos, né? Porque Teresópolis nasceu aqui na Serra dos Órgãos. Serra dos Órgãos é aqui onde é o Parque Nacional, né? E ao longo do texto, outras características geográficas da região são claramente retratadas, como nossas cascatas, a várzea e a própria distância que o memorável o rio Paquequer, o qual se divide com Macacu, tendo o seu nascimento na mesma serra, no mais alto dela e onde a cordilheira é mais elevada. Percorre até a Foz, percurso que fizemos em 2010 no SOS Paquequer em improvisados barcos, projetos que rendeu o livro de grande interesse para a conscientização ambiental. A descrição de Baltazar da Silva Lisboa, de forma explícita nos Anais do Rio de Janeiro, tomo 1, página 162, alerta ainda que no tempo próximo ao surgimento do romance, os anos 1800, as grandes plantações de café transformaram inteiramente aqueles lugares outrora virgens e desertos, deixando claro que a ocupação da região da Serra dos Órgãos é bem anterior ao período da colonização que se supõe, a partir da chegada de Jorge March. Lembrando que as semanas atrás da Serra dos Órgãos, lembrando que as sesmarias atrás da Serra dos Órgãos remontam ao final dos anos 1600 e que a fazenda decadente dos Couto, arrendada por Jorge March em 1818, foi estabelecida em 1780, com os nomes de Fazenda Paquequer ou Fazenda Santa Ana do Paquequer. O romance de Ceci e Peri, no entanto, ocorreu pouco antes, em 1604, que o autor imaginou o cenário do livro com base dos relatos de Baltazar da Silva Lisboa, e onde as notícias topográficas, zoológicas e botânicas do tempo próximo ao descobrimento do Brasil o fizeram imaginar a região no seu tempo tão primitivo. Publicado em 1834 pela tipografia Signature Pranchet e Companhia, da Rua do Ouvidor 95, no Rio de Janeiro, a obra Anais do Rio de Janeiro, de Baltazar da Silva Lisboa, está disponível em PDF na Biblioteca do Senado. São 7 tomos, o primeiro deles com 438 páginas, tratando da região atrás da Serra dos Órgãos. Bom, gente, não vai caber no tempo do vídeo aqui, vou ter que parar e continuar depois. Poxa, falta pouquinho, vou tentar aqui. As águas que despejavam para fora da serra, na compreensão, o termo da cidade, vem da Serra dos Órgãos,
É memorável o rio Paquequera, o qual se divide com Macacu, tendo seu nascimento na mesma serra, no mais alto dela, e onde a cordilheira é mais elevada, o seu curso vai do norte até o rio Paraíba, onde entra caudaloso, atraindo e ajuntando no seu curso todas as águas da serra a uma distância de 10 léguas navegável. Desde o seu princípio, correm sucessivas e engraçadas cascatas e precipitam as suas águas sobre lindas bacias e fontes, que, levando a água lajedo, toma a forma de 5 chafarizes. Essas bacias são lindamente levantadas, circuladas de suas ondas de diversas cores, e suas águas vão se precipitando em outros profundos tanques, uns seguidos após desses outros, com cristalizações de crisolitas e de pingos d'água de vários tamanhos, forma e raridade. Aquele rio segue depois sereno e navegável, com copiosa quantidade de saborosos peixes que se chamam jundiás, piabanhas, traíras e piaus. Wanderlei Pérez, jornalista, escritor, ambientalista, pesquisador da história de Teresópolis e ex-secretário municipal da Cultura. Esse livro, gente, eu consegui, quem quiser, eu consegui aqui na biblioteca da nossa Secretaria de Educação. Você vai lá na biblioteca, que tem lá um cesto cheio desse livro. Aí a moça falou assim, se quiser pode levar de presente. Aí eu peguei e estou lendo para vocês. Então quem quiser o livro, quem quiser ter o livro na mão, porque é muito melhor, né? Você ouvir e ler do que só ouvir, ou só ler. Eu acho que vale a pena, porque é uma história de Teresópolis importante. Então o pessoal que gosta de Teresópolis, que mora em Teresópolis, que vem a Teresópolis, que quiser o livro, basta ir na biblioteca, lá na Secretaria da Educação, e pedir um exemplar do O Guarani. No próximo vídeo, nós vamos começar a ler o conteúdo, né? Vamos ler aqui o conteúdo e continuar vendo. Vamos ver quantos vídeos vai dar. O livro não é muito grande, não. O livro tem poucas páginas, 100 e poucas páginas. Grande abraço. Tomara que vocês gostem. Valeu!